Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo anuncia a José a encarnação do Filho de Deus. Antes de sua partida, José dormiu algum tempo, aguardando o nascer do sol. E seu anjo apareceu outra vez e lhe disse: José, filho de Davi, nada temas quanto a Maria, pois o filho que encerra em seu ventre foi concebido por obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, ao qual darás o nome de Jesus, que será a salvação de teu povo e de toda a humanidade, uma vez que a redimirá e irá libertá-la de seus pecados. Reconheça a graça sublime que o Senhor te concede quando fez nascer de tua esposa o prometido Messias. E observa quanto santificada e digna ela é. Enquanto pretendes abandoná-la, Deus a selecionou entre todas as mulheres para ser a mãe do Verbo Divino. E o anjo então desapareceu. O santo se viu então tomado de súbito júbilo e ficou de tal forma emocionado que o Senhor teve por bem acalmá-lo, para que essa grande emoção não o matasse de entusiasmo. De mãos erguidas para o alto, ele exclamava: Ó meu Deus, ó meu Deus, ó Deus da bondade infinita! De onde mereço tão sublime graça? Quem poderia pensar que ela seria concedida a mim? Em seguida, colocando seu rosto na terra, suplicou perdão pelo grande erro que havia cometido em desejar abandonar a sua esposa. Chorava mesmo de arrependimento e dizia: Ah, meu Deus, que ingrato fui em termos do grande favorecimento de ter como esposa uma pessoa tão digna. E eu, temerato e insensato, pretendia dela afastar-me. Não me tivesse esse grande segredo sido revelado, teria perdido o meu grande tesouro. Que teria sido de mim, então? Infeliz miserável! Ó meu Deus, como sois bondoso e condescendente para comigo e me concedeis graças tão elevadas a mim, ingrato e insensato. Não tenho dúvidas de que as concedeis em razão dos grandes méritos e das súplicas de minha esposa. Por esses merecimentos todos dela, eu vos suplico que perdoeis os erros cometidos. Assim prostrado, com seu rosto no chão, estava ele pedindo, humilde, perdão para o Senhor, quando ouviu sua divina voz penetrando em seu coração e lhe assegurando o solicitado perdão, mas também afirmando o grande amor que ele lhe tinha. E essa voz lhe dizia também: José, fiel e leal servo, tu és amado pelo Senhor. Muito confortado com essas palavras, o santo se levantou e rendeu suas graças a ele, repetindo continuamente as palavras do profeta: Quando eu estava oprimido de angústias, o teu conforto me consolou. Salmo 93, versículo 19. José estava agora tomado de grande ansiedade por ver Maria e dizia dentro de si: Ó digníssima Mãe do Verbo Divino encarnado, como posso aparecer diante de ti? Meu coração anseia por ver-te, mas temo que me afastes da tua presença com toda a razão, pois vistes quanto ingrato sou. Porém, como o Senhor já me perdoou, espero o mesmo de ti, que és toda clemência e bondade. Ó Mãe Divina, por isso te vejo banhada em tão grande luz, em tanta claridade, tão bela e tão graciosa. Em teu puríssimo ventre encerras o Filho de Deus e eu, mísero que sou, desfrutei de teus serviços quando deles necessitei. Ah, minha tão amada Maria, como posso comparecer à tua presença? Entretanto, meu coração anseia por ver-te.
para pedir teu perdão e também para adorar em ti a majestade do Senhor. Proferindo tais palavras, ajoelhou-se na frente do quarto dela, esperando que ela o deixasse, a fim de prestar-lhe as homenagens devidas, pois seria a mãe do Verbo Divino encarnado. Nessas condições foi tomado de um súbito êxtase, no qual pôde ver Maria entretida em suas preces. Viu e adorou o Messias, presente em seu puro ventre, como se ele estivesse guardado em santificada redoma, totalmente protegido. Foi tomado de profundo sentimento de alegria, e nesse seu estado o Verbo Divino lhe revelou os altíssimos segredos e mistérios envolvendo a sua encarnação. Quando retornou ao seu estado normal, Maria não havia ainda deixado seu quarto, e o santo então tratou de desfazer a trouxa que havia preparado e de colocar as coisas todas em seus devidos lugares. Feito isso, ajoelhou-se outra vez no mesmo lugar e esperou por ela. E quando Maria saiu de lá, ele a viu, cercada de grande luminosidade, extremamente bela e graciosa. E ele pôde então ver tudo o que já havia visualizado em seu espírito, em seu anterior êxtase. Com profunda adoração, homenageou o Messias de feito homem nas entranhas de sua esposa e se colocou completamente a seu serviço. Prestou também suas homenagens à Mãe Divina, pedindo perdão por suas temerárias intenções de partir, e se apresentou como seu humilde servo entre lágrimas de alegria e de dor. Ó Santíssima Mãe do Verbo Divino, aqui estou para adorar-te e para solicitar teu perdão. Sinto-me indigno de estar em tua presença e mereço que me afastes de ti. E foram inúmeros os atos de humilhação, de reverências e de dor praticados por José, sendo que a Rainha Santíssima todos superou com muita humildade. Garantiu-lhe seu amor, compreendeu sua decisão em deixá-la e não permitiu que ele se portasse como seu servo, mas quis que esse comportamento se mantivesse como de anteriormente. O santo se levantou e com ela conversou sobre tudo o que o anjo lhe havia dito e revelado, e abençoava agora todos os sofrimentos tidos naquela contingência, pois ele assim talvez se tivesse tornado merecedor de tão elevada graça quanto a de poder conhecer os mistérios da encarnação do Messias. E dizia: ó, que alegria existe em meu coração! Não sei como expressar meus sentimentos, mas estou seguro de que os entendes. Peço depois que agradeças ao Senhor por mim, por sua bondade infinita. Ambos se colocaram assim a louvar e agradecer ao Senhor, e Maria passou a cantar novos cânticos correspondentes. Mantiveram-se então a conversar sobre a graça especial que lhes havia sido concedida, e à humanidade toda, da vinda do prometido Messias ao mundo, e que ele assumisse a forma humana no ventre de Maria, de que muito humildemente se tinha por indigna. E José lhe dizia: que felicidade a nossa! Quem poderia louvar e agradecer suficientemente tão grande graça? Miserável que sou com certeza indigno disso. Entretanto tu, minha amável esposa, com certeza o mereces, pois foste escolhida por Deus para ser sua mãe. Maria se mostrava muito humilde ao ouvir tais palavras, e ambos, considerando o extraordinário naquela situação, se viam tomados de profundo êxtase de alegria. Depois disso, o santo lhe contava sobre os sinais que havia visto nela e dos fortes impulsos interiores que tinha tido continuamente em vê-la, e de quanto ele a amava, mesmo quando distante dela, e dizia: não é de admirar que eu tivesse tais impulsos, pois que o meu Deus já habitava em teu ventre, e meu espírito era conduzido a adorar o tão ansiado Messias, e era perfeitamente natural que se sentisse alegre
com tua presença, de não poder manter-se distante, a menos que violentando-me a mim mesmo. E acrescentava: vós tendes atraído o meu coração, e eu não sabia a causa dessa atração, nem como agir. Já vos amava sem mesmo vos conhecer, e clamava por vossa presença sem nem saber onde vos encontrar. Louvo e exalto vossa majestade e grandeza, embora não tivesse feito quanto deveria, por não vos conhecer. Mesmo assim, me haveis concedido tantas graças e tantos favorecimentos. José voltava então a conversar com Maria e lhe contava sobre as ocasiões que havia vista circundada por grande luminosidade e do extraordinariamente suave odor que sentira em sua proximidade, que não sabia de onde proviria e nem mesmo ao que compará-lo em termos de doçura, e que tais elementos faziam com que ele se sentisse renascendo e chegara mesmo a assustar-se com a imensa imponência que ela demonstrara nessas ocasiões. Mas também que, frente a eles, ele se animava e se sentia cheio de fé e de confiança, e que acreditava que todos esses factos estavam envolvidos com a permanência da graça divina nela, e que eram ocasionados por suas conversas com o Senhor durante as preces que fazia, e que jamais teria imaginado que o Verbo Divino se dignasse fazer-se homem no ventre dela e que lá passasse a habitar. E dizia mais: se eu pudesse ter imaginado tais circunstâncias, com certeza não teria cometido as irreverências e ingratidões que havia mostrado, e não teria permitido que ela tanto se aplicasse em suas rudes tarefas dos afazeres domésticos. Com certeza, teria seu comportamento totalmente diverso e teria com muito mais frequência adorado e venerado ao Deus homem que ela levava em seu ventre. Maria lhe respondia, com muita humildade, ter sido essa a vontade do Senhor, e que ela, enquanto mãe do Verbo Divino, deveria humilhar-se profundamente e servir como sempre fizera, entretendo serenamente com as tarefas diárias da casa, mesmo as mais humildes, pois o Filho de Deus agiria da mesma forma. José, confuso e envergonhado, observava serem todo infrutíferos seus esforços em agradar com suas amáveis palavras, e que não atingia seus intentos. Com isso sofria, pois Maria não mostrava interesse em agrados ou servidão. E lhe dizia, com grande deferência: permite, pomba minha, que eu te sirva, pois com minha servidão desejo praticar o amor que tenho pelo Deus que habita em tuas entranhas. Com muita amabilidade e cortesia, ela lhe respondia que tivesse paciência, pois teria ocasião de assim agir, tão logo ele viesse a nascer. E lhe dizia: teremos ambos então ocasião de servir, pois nossos braços o agasalharão e lhe servirão também de berço em muitas oportunidades, local onde ele descansará. Ouvindo tais palavras, o santo chorava de alegria e dizia: ó Divina Mãe, é mesmo verdade que irei ter a grande felicidade de apertar em meu peito e segurar em meus braços aquele que será o meu Redentor? Oh, que graça tão sublime! Por que foi concedida para mim? Dizendo essas palavras, entrava outra vez em profundo estado de êxtase e se inflamava todo em amor, enrubescendo de tal forma que passava a ter a aparência de anjo. Essas atitudes todas agradavam sobremaneira a Maria, e agradecia ao Senhor em nome de José, pois ele tanto o favorecia em encher seu espírito de tantas graças e de tão grande amor. Nesse estado de José, o Verbo Divino lhe revelava muitos dos mistérios de sua encarnação e fatos envolvendo a vida futura do Messias. Revelações essas que ele se apressava em transmitir para sua esposa. Ela, embora ciente de tudo, mostrava estar satisfeita com essas narrações e nelas achava ainda maiores motivos para mais intensos louvores à divina bondade e para que fossem exaltadas todas as grandezas das obras de Deus.
E eles se maravilhavam conjuntamente por tudo isso. E diziam: infinita é a bondade do Senhor, e infinita também o seu amor, e também a sua caridade. Quem teria pensado que ele, em sua natureza infinita, pudesse dignar-se em coabitar conosco, em meio a tanta pobreza, e se mantivesse assim completamente desconhecido da humanidade toda? Maria orientava seu marido em termos de que a eles caberia suprir as faltas mostradas por aqueles que ainda não haviam travado conhecimento com Deus, e de que, tendo sido concedida a eles a graça de conhecê-lo e de com ele conviver, deveriam praticar constantes atos de louvor e de agradecimentos, e de reconhecimento e de amor, e que deveriam tentar corresponder à altura a tão grandes benefícios. Neste capítulo, finalmente, o anjo anuncia a José a encarnação do Filho de Deus. São José iria sair da sua casa e deixar Maria sozinha. Preferia deixá-la do que, naquele tempo, dizer que aquele filho não lhe pertencia. Aquele filho que estava no ventre de Maria não lhe pertencia. Isto seria a morte de Maria, conforme a lei daquele tempo. Então ele iria embora, porque não percebia aquele mistério. Ele continuava a amar Maria, ele continuava a vê-la como santa e cheia de virtudes, mas não conseguia perceber como ela estaria grávida, pois da parte dele nunca a tinha tocado. Aliás, Deus concedeu Maria a ele para que ele guardasse a sua virgindade consagrada. Então, vendo que Maria estava grávida, ele estava confuso e, ao mesmo tempo, desorientado no sentido de não perceber. E aquela dor era tão grande que ele iria embora. Iria deixar Maria, mesmo que o povo dissesse que ele tinha sido um péssimo homem porque deixava uma mulher grávida. Preferia ter essa culpa para ele. Mas o anjo, finalmente, depois de tantos meses de silêncio, de tantas orações e jejuns que José fez para que compreendesse aquela situação que estava a acontecer com Maria, finalmente o anjo lhe aparece em sonhos e lhe diz que este filho, concebido por obra do Espírito Santo, e esse filho é exatamente aquele que ele tanto desejava, o Messias, aquele que iria redimir o seu povo. E o anjo mesmo diz como é santificada e digna é Maria. Por que pretendes abandoná-la? E queres abandoná-la? Deus a selecionou entre todas as mulheres para ser mãe do Verbo Divino. São José, nesse momento, compreendeu tudo, percebeu tudo. E ele teve uma grande emoção, uma emoção tão forte, porque ele desejava tanto servir o Messias. Desde a sua infância rezava pela vinda do Messias. Fez todas as orações, súplicas para que o Messias viesse. Estava disposto a dar tudo de si para o ajudar, para render-lhe como fiel servo. E eis que a sua esposa Maria, aquela que Deus lhe tinha concedido para guardar em sua virgindade, esta foi escolhida. E ele então iria ter esse benefício, esta oportunidade de estar tão perto do Messias e desde pequenino cuidar dele. José
não cabia nele de felicidade, mas também ao mesmo tempo lembrou-se de todos aqueles meses em que não conseguia compreender o que estava a acontecer em Maria. E em vez de ajudá-la, porque ela estava grávida, estava perplexo e não conseguia sair daquele seu estado de inquietude e desse temerário juízo, porque por vezes nós não compreendemos que nós não podemos ter um juízo temerário. Ou seja, às vezes nós pensamos mal das pessoas e nós julgamos-as e muitas vezes passamos, o pensamento para a ação, ou seja, julgamos a pessoa e falamos que uma pessoa é assim, de uma maneira e de outra, sem sabermos ou termos a certeza disso. E nós não temos a mínima ideia do que se passa dentro da casa daquela pessoa, para ela ser assim ou daquela forma. E nós, então, rogamos-nos a fazer juízos, os chamados juízos temerários, que podem nos fazer pecar também, porque se estamos a julgar mal o próximo, porque quem deve julgar é Deus. E ao mesmo tempo, tentar não julgar o próximo nas suas fraquezas, porque não sabemos o que se passa dentro da casa dessas pessoas. Por vezes nós estamos a casar, fazer sacrifícios. E São José fez isso, queria compreender o mistério. E São José nos ensina que, diante das atitudes que nós podemos ter, que às vezes nós as fizemos e não pensamos bem, porque nós julgamos conforme o nosso entendimento humano. Nós devemos colocar as interrogações nas mãos de Deus. Por vezes o que nos parece difícil de compreender é, na verdade, a forma como que Deus deseja que nós compreendamos. Talvez seja a forma que Deus usa para que possamos ser mais santos. Porque é nos caminhos difíceis e tortuosos que nós, por vezes, reencontramos a vontade de Deus na nossa vida. Mas temos que ser fiéis, não desistir, não ir embora. O anjo avisou José, e José foi logo ter ao quarto de Maria e ficou à porta, à espera que ela saísse. E como ela demorou, ele estava ali. E entrou até em êxtase, porque estava em oração, porque ele queria adorar o Messias, o Verbo encarnado que estava no ventre de Maria. E quando Maria saiu de lá, do quartinho dela, depois de estar lá a rezar, porque ele viu que Maria está sempre em oração, praticamente. Maria está sempre em Deus. E ele queria pedir perdão, e ele queria fazer atos de humilhação. Mas Maria não precisa, não quer. Ela diz que temos que nos preocupar em nos preparar para receber esta grande dádiva. Maria Santíssima é aquela que traz Jesus para todos. Só é possível chegar a Deus por Jesus, é verdade. Mas só é possível chegar a Jesus por meio de Maria. Assim Deus o quis. Deus escolheu uma mulher que tinha que ser preparada e especial, muito amada por Deus para receber o seu filho. Não podia ser uma mulher qualquer. Tinha que ser uma mulher digna e muito humilde. Vê-se que Maria continuava humilde. Ela não queria que José lhe prestasse homenagem por si mesma, porque ela era humilde, é a humilde serva do Senhor. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem compreender que quanto mais amamos a Maria, mais amamos a Jesus e a Deus.
Eu falo isso por experiência própria. Por vezes há pessoas que acham que estas devoções marianas levam as pessoas a ficar mais longe de Jesus. Enganam-se. Porque Deus faz com que seu Filho único, seu Filho amado, venha assim, por meio de Maria. E aquela profecia em que uma mulher esmagará a cabeça da serpente, as pessoas às vezes não percebem que a devoção a Maria é que faz o catolicismo ser a verdadeira religião. Eu digo isso sem medo. Porque cada vez que conheço mais a Maria, mais conheço a Jesus. Porque Maria sempre se preocupou em trazer Jesus para a humanidade. E nós, católicos, damos esta devoção a Maria porque sabemos e percebemos o seu papel, a sua honra, a sua dignidade e como aprendemos quando o anjo apareceu a Maria e disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Um anjo a saudou. Quem somos nós para não a saudarmos? Se um anjo a saudou, se um anjo teve toda a reverência para com Maria, quem somos nós para não termos? E São José percebeu a mesma coisa. Ela, na sua humildade, não queria honras, não queria nada para ela. Mas quanto mais ela pede isso, mais ela demonstra o seu grande amor pelo seu filho. E quem ama o filho ama a mãe, e quem ama a mãe ama o filho. Não há outra maneira. Não há outra escada que possamos chegar a Jesus sem ser pela escada que Maria nos oferece. E estamos aqui diante de José a pedir perdão. E nós devemos pedir perdão por todas as ofensas que são feitas a Maria, especialmente nos últimos tempos. Por isso há a devoção de reparação dos 5 primeiros sábados, em que Lúcia tanto quis que as pessoas fizessem. Eu li as cartas da irmã Lúcia e muito ela pedia, até a própria mãe: reza, mãe, reza em reparação, eu ensino-lhe. Ela dizia muitas vezes como fazer a devoção, rezar o terço, meditar por 15 minutos, os mistérios que se rezou. É apenas um terço do rosário, para reparar todas as ofensas que são feitas ao Imaculado Coração de Maria. Uma das ofensas que foi-lhe dita a Lúcia é aquela ofensa de fazer com que as crianças cada vez mais detestem a Maria. Muitas vezes, pelos próprios pais, isso é feito. Porque há muitas vezes, na mentalidade atual, uma maneira de criar atalhos, de querer ir mais depressa. Por vezes, quanto mais se vai depressa, mais se embaralha. Os antigos diziam que quem apanha atalhos mete-se em trabalhos. Ou seja, por vezes as pessoas querem ir mais depressa a um sítio e dizem: não precisamos de Nossa Senhora, vamos logo diretamente a Jesus. Para que é que por que é que vamos estar aqui a fazer estas voltas e voltinhas? Vamos só pensar em Jesus, no que Ele disse. Mas, infelizmente, quando se apanha esse caminho, quando se quer trilhar esse caminho, vai-se esquecendo até do próprio Jesus. Daqui a nada Jesus já não é Deus, e depois chega-se a Deus já não é único, já começa-se a entrar numa espécie de comunismo que nada tem a ver
com a vontade de Deus. Estamos, muitas vezes, o ser humano, eu digo isso e cada vez mais penso, ao ler a história da vida de São José, que Nossa Senhora e São José está-me a ensinar muito, que não é possível conceber Jesus sozinho, sem uma família, sem a sua família. E a sua família foi José e Maria. Não havia outros irmãos. José permaneceu casto, Maria permaneceu casta. Casta, pura e virgem. As pessoas vão dizer, isso não pode ser. As pessoas, como já disse em vídeos anteriores, eu acredito que muitas pessoas acham sempre que têm que fazer um Deus à maneira delas, com os vícios humanos. Deus onipotente. Deus não ia entregar seu Filho amado a qualquer pessoa, a qualquer homem, a qualquer mulher. O que é impossível para os homens é possível para Deus. E é possível quando as pessoas conseguem vencer suas próprias inclinações. E infelizmente as pessoas são rápidas a julgar. E criam histórias e historinhas e vêm sempre, agora descobriu-se aqui uns invejélios que diz que isto e aquilo e que não foi bem assim. Sempre no sentido de se colocar de uma forma requintada, colocar-se aqui um bocado de humanidade nesse Deus, para que nós possamos nos desculpar. Como muitas vezes há pessoas que dizem, Jesus também errou. Errou aonde? Jesus era Deus. Jesus agiu conforme a vontade de Deus. E ele mesmo dizia, quem vê a mim, vê meu Pai. Dizer que Jesus foi passível de vícios ou erros humanos ou inclinações humanas é a mesma coisa que transportar isto para Deus. Por isso, Deus e Jesus, como o próprio Jesus disse, quem me vê a mim, vê meu Pai. Então, nós é que devemos nos submeter a Deus e não de fazermos Deus submeter-nos a nós. Devemos ser humildes, assim como Maria. Maria me ensina a humildade, a paciência. Maria ensina-me a docilidade. Ela recebeu no seu ventre a maior preciosidade que Deus poderia dar a um ser humano. Mas ela manteve-se fiel, humilde. E o que ela se preocupava? Longe de querer se desculpar, e ela queria aumentar as suas virtudes. Olhemos para a história e a vida de São José, que está a ser relatada aqui, como estímulo para que nós possamos aumentar as nossas virtudes. Grande alegria para José e Maria saberem que na casinha deles, pobrezinha, como eles mesmo diziam, vai nascer o Messias, o Rei dos Reis, o Criador. Vai nascer Deus feito homem. E por isso Maria é mãe de Deus. No sentido de que ela no seu ventre puríssimo, como mesmo São José aqui disse, estava ali, tão acarinhado, tão protegido. Um grande tesouro, o maior tesouro que qualquer ser humano poderia receber, estava ali, pequenino. Peçamos a Deus a virtude da humildade, a virtude da esperança, a virtude da paciência, a virtude de não desesperar jamais diante das dificuldades. Que esta história de São José e de Maria, nesta espera
ainda mais nesta altura em que estamos próximos do Natal. Façamos o Natal, mas o Natal católico, em que seja esta Sagrada Família de Nazaré os principais protagonistas da nossa festa. Preparemos o Natal, preparando o nosso coração, no advento que vai começar. Preparemos o nosso coração com penitência, com orações, com arrependimento, mudança de vida. É isso que o Deus, o Rei dos Reis, que vai nascer no Natal, deseja de nós. Aprendemos a ser mais de Deus e menos do mundo. Que preparemos o Natal mais santo e menos mundano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.